Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer informações do Gigante da Colina. Vamos falar aqui de reforços, né? E no final do vídeo a gente vai falar um pouco do jogo entre Vasco da Gama e Botafogo, jogo decisivo válido pelas quartas de finais da Copa do Brasil, jogo de ida em São Januário, no nosso Caldeirão. Vamos começar aqui o vídeo falando sobre Carlos Cuesta, porque teve uma reviravolta na situação do Carlos Cuesta, defensor de seleção colombiana, né? Um ótimo jogador de um nível impressionante. E antes de começar a falar aqui da reviravolta que teve aí na situação do Cuesta, peço aquela colaboração, dá aquele like, compartilha nosso vídeo para aumentar nosso alcance aí, para chegar para mais vascaínos. E não esquece de deixar o likezão aí, né? E vamos começar o vídeo, galera, falando aí sobre o Carlos Cuesta, porque o Vasco da Gama tinha feito uma proposta de cerca de 6 milhões de euros. Isso mesmo, eu não tô maluco. 6 milhões de euros aí que o Vasco casou para contratar Carlos Cuesta junto ao clube turco, né, o Galatasaray. Só que teve um outro clube, né, que atravessou o Vasco da Gama, que é o Spartak de Moscou, né, clube da Rússia. O Vasco ofereceu 6 milhões de euros e ainda teria aí um bônus, né, caso o jogador batesse metas aí jogando aqui no Gigante da Colina. O que acontece é que o clube da Rússia ofereceu um salário maior, né? O Vasco ofereceu aí cerca de 800 mil reais por mês, né? 850 mil nessa faixa aí, mais ou menos o que o JV ganhava, né? Aqui no Vasco, né? Um salário aí de quase... O JV ganhava quase 1 milhão, né? 900 e poucos mil. No caso aí o Cuesta ia receber um pouco menos, né? Na casa aí de 800 e pouco, 800 mil. Nessa faixa aí que o Ademar, diretor executivo do Vasco, ofereceu pro Carlos Cuesta. E no caso 6 milhões de euros aí o Vasco iria pagar de forma parcelada. O Spartak ofereceu praticamente aí o dobro do salário, né? Cerca de 1,5 milhão pro Carlos Cuesta. O que acontece é que as negociações aí entre o clube russo, Spartak e Carlos Cuesta não foram para frente, né? As informações que a gente tem aí é que o Spartak esfriou, né, as negociações, porque o Spartak tinha um plano A, no caso, outro zagueiro, não Carlos Cuesta. Carlos Cuesta aí era o plano B. E eu acho que a situação aí do Spartak Moscou, o negócio do plano A deles andou para frente e eles conseguiram aí contratar, né, um outro zagueiro, de repente do mesmo nível aí do Carlos Cuesta, mas pagando aí cifras menores do que pagaria por Carlos Cuesta, né? Que no caso essa transação do Vasco aí, 6 milhões mais 2 milhões, né, de bônus, é algo em torno aí de 8 milhões, né, junto com os bônus. A mesma coisa o Spartak iria pagar, né? Só que o Spartak venceu a concorrência oferecendo um salário aí 2 vezes maior para o colombiano Carlos Cuesta, de 1,79 m, né? Um jogador que dispensa comentário, mais de 20 jogos pela seleção principal da Colômbia. Um cara que chegaria aqui com status de titular absoluto, né? Xerifão da zaga vascaína. E a situação, para não deixar você aqui só enrolando, né? Vamos chegar logo no ponto que tem que chegar, né? A informação aí é do Na Torcida Vascaínos. Ele soltou aí que o Ademar recebeu uma ligação do staff do jogador, né, falando que o negócio lá com o Spartak de Moscou não aconteceu e o jogador está praticamente aí a caminho do Vasco da Gama, né? Porque o Vasco também fez uma proposta muito boa e o Carlos Cuesta, né, tem interesse em vir jogar aqui na América do Sul, porque fica perto aí da sua seleção local, né? Jogando aqui no Gigante Vasco da Gama, com certeza
ele vai ter muitas convocações para a seleção colombiana. E é isso. Segundo, na torcida vascaínos aí, o staff de Carlos Cuesta ligou por Ademar e as negociações aí voltaram, né, a acontecer e estão em andamento as tratativas aí para fechar o acordo e Carlos Cuesta vir jogar aqui no Vasco aí, né? Eu só acho que o Vasco deveria fazer agora um contraponto aí, né, nesses valores, porque 8 milhões pelo Carlos Cuesta, tudo bem que é um jogador de seleção colombiana, mas é muito dinheiro, né? Acho que 5 milhões aí de euros seria aí, né, justo, mais uma bonificação aí de 2 milhões, na minha opinião, porque é o que ele vale no Transfer Market, 7 milhões de euros. E agora a gente vai falar aqui de outro jogador, que é o Nathan. O Nathan, segundo o Vene Casagrande, tinha soltado a informação que o Vasco ofereceu 5 milhões de euros aí de forma parcelada, 3 vezes, né, o Vasco iria pagar pelo jogador Nathan, ex-Atlético Mineiro, né, que atua no Pumas do México. Só que a situação é o seguinte, segundo o Vene Casagrande, né, tô trazendo aqui tudo da fonte dele, né, que é um cara renomado, um cara aí que trabalha com o Pedrosa, né, no SBT, um jornalista renomado, né. Ele não iria ficar falando abobrinha, mas também, né, a gente tem que duvidar de tudo de todos. Mas enfim, segundo o Vene Casagrande aí tem atualizações, o Spartak de Moscou recusou a proposta de 5 milhões de euros aí do Vasco, né, 5 milhões de dólares no caso, que clubes do México e dos Estados Unidos trabalham com dólar, né? Então, o Pumas do México recusou 5 milhões de dólares aí do Vasco da Gama, né? O Vasco ofereceu para contratar o Nathan. Segundo o Vene Casagrande, né, o Pumas não aceitou aí as 3 parcelas, né, no caso aí, para vender por 5 milhões de dólares aí, né, porque tem que dar uma porcentagem para o Atlético Mineiro, que detém 20% do jogador, mais 10% que é do próprio Nathan, os outros 70% é tudo do Pumas. Conclusão é que com essa proposta recusada, o Vasco não desistiu e o Ademar está, né, querendo fechar negócio, né, a todo custo, e vai ter aí uma contraproposta, não, né, o Vasco vai fazer uma nova oferta e eu acho que pode chegar aí na casa dos 6 milhões de dólares, essa informação aí que a gente tem, né, de forma parcelada, só que o Pumas também exige aí a primeira parcela, né, um valor maior, então isso tudo aí tem que ser botado na conta do lápis. E tem informações também, né, que o Vasco da Gama tem interesse em Léo Duarte, jogador que é ex-Flamengo, né, jogou no Flamengo de 2016, começou na base, né, no caso, em 2016 subiu para os profissionais, e em 2019, no meio do ano, quando Jorge Jesus, né, chegou naquele time de 2019, Léo Duarte foi vendido aí, né, acredito que para fazer um fluxo de caixa para o Milan, né, por cerca de 10 milhões de euros, e depois Léo Duarte foi vendido, né, e está atuando também na Turquia, no Başakşehir, e é mais uma opção aí, né, do Ademar. Essa informação já vem circulando há muito tempo, só que eu também estou até esquecendo, né, de falar desse jogador, Léo Duarte, um bom jogador, e no Transfer Market aí está avaliado em 3 milhões de euros, seria aí, né, valores, no caso aí para o Vasco, né, viável, até porque o Vasco está negociando aí com jogadores aí por cerca de 5, 6 milhões, né? O Carlos Andrés Gomes mesmo, o Vasco vai ter aí uma opção de compra de 5 milhões caso ele bater meta, né? Então, é isso. Léo Duarte aí é outra opção para o Ademar, né? O executivo do Vasco, que vem trabalhando muito, já conseguiu trazer aí o Carlos Andrés Gomes, trouxe também o Thiago Mendes, trouxe também o Renan, Robert Renan, né? O Barros retornou do América Mineiro. E assim, cara,
tá trabalhando muito, trouxe Matheus França, um executivo aí de primeiro escalão, na minha opinião, tratando, né, de América do Sul, né, porque a gente estamos aqui no Brasil, na América do Sul, e aqui o Ademar vai sobrar, porque é um cara que tem aí um leque muito grande, né, um cara que é um head scout, ao mesmo tempo diretor de futebol, né, um cara que tem conhecimento no mercado europeu, né, principalmente em Portugal, França, que é os clubes aí onde ele trabalhou, né? Trabalhou no Mônaco, trabalhou no Porto, trabalhou aí no Bordeaux, que foi o último clube dele, né? No Boa Vista de Portugal. É um cara muito inteligente e já trabalhou aí com muitos craques. E não para por aí, cara. O Vasco vai contratar aí 2 zagueiros nessa janela. O Ademar já está aí a detalhes, né? De acertar com o Carlos Cuesta e também o Natan, né? 2 jogadores aí que estão próximos de fechar com o Vasco da Gama. Tem o Léo Duarte também, né? Ex-Flamengo aí, que está também na Turquia. E o Ademar tá trabalhando muito, cara. Tá trabalhando muito. O cara foi na França, trouxe aí o colombiano, foi na Turquia e não vai voltar com a mão vazia, né? Certeza aí que ele vem aí com o Carlos Cuesta, de repente traz até o Léo Duarte aí também, né? As possibilidades aí é muito grande. É um cara que, assim, cara, um bom profissional e, na minha opinião aí, foi a principal contratação aí do Vasco nesse meio do ano aí, né? Porque se não fosse o Ademar, imagina aí nosso futebol na mão. De seu Felipe aí, de seu Pedro Paulo, né? 2 incompetentes, na minha opinião. E é isso, torcedor. E para finalizar o vídeo, né, hoje tem Vasco e Botafogo. Vasco da Gama conta com o retorno do PH, que é o pulmão do time, né, a válvula de escape. E o técnico Fernando Diniz aí recebeu esse ótimo reforço PH, né? Ainda vai ter aí o Matheus França, que vai estar à disposição do Diniz, e Robert Renan, mas ambos não têm chances de começar jogando, né? E aí que tá, né? Tem a possibilidade aí de Hugo Moura e Lucas Freitas fazer novamente a zaga, né? Isso aí me dá um pouco de medo, cara, sinceramente. E também tem aí a situação, né, dos laterais, que o Lucas Piton também, né, não tá numa fase boa. Mas do meio pra frente, né, tem um desfalque aí do Tietê. O Tietê não joga porque se lesionou, né? E lá na frente, Ryan, o Verratti e também o Nuno Moreira, né? Esse vai ser o ataque aí, né? O David à disposição no banco. Carlos Andrés Gomes também. Eu acho até que poderia já entrar aí com o Carlos Andrés Gomes, né? Vamos ver aí o que o Diniz vai fazer. Mas a possibilidade é dele escalar esse time aí que eu citei, né? Léo Jardim, Hugo Moura na zaga, Lucas Freitas, Piton, PH. E na volância, ele pode entrar aí com o Barros, né, no lugar do Tietê, que se lesionou. Jair, Coutinho, Verratti, Ryan e Nuno Moreira aí. Eu entraria aí no lugar do Nuno Moreira, entraria com o Carlos Andrés Gomes, né? E no caso, botaria o Nuno junto com o Coutinho no meio de campo. Mas eu acho que também, né, ficaria um pouco aí, no caso, iria jogar muito aberto, né, muito exposto, com apenas um volante, né? O Botafogo joga com 2 volantes, que é o Marlon Freitas e também, se eu não me engano, o Danilo, né? Então acho que o Vasco deveria entrar aí com 2 volantes aí de marcação, né? Thiago Mendes e o Barros aí. Seria o ideal, né? Porque o mais importante desse jogo é não perder e ir vivo, né, pro Engenhão. Vamos contar aí com o técnico Fernando Diniz, né, não fazendo merda aí. As chances aí vai ser grande da gente conseguir pelo menos um bom resultado nesse primeiro jogo, né, para ir pro Engenhão com uma
pelo menos com a vantagem mínima aí, né? Quem sabe 1-0 vai ser muito bom. E a gente chegando no Engenhão com vantagem, né? É jogar fechadinho para explorar os contra-ataques aí contra a equipe do Botafogo, que também não tá em um bom momento, né? Tem hora que o Botafogo parece até com o baixo, né? Quando a torcida acha que vai, não vai. E quando você desacredita, o time vai e surpreende. Esse é o Botafogo de 2025. E assim, cara, vamos contar com a tradição, né? Tradição aí da Cruz de Malta, pra gente conseguir aí essa classificação. E o trunfo tá no banco, né, cara? Na minha opinião aí, Matheus França e Carlos Andrés Gomes aí vai fazer diferença. Sem contar ainda que tem um leque de jogadores aí, né? Tem o Robert Renan, tem jogadores no banco, né? Dessa vez, tenho que falar que o banco tá ficando aí interessante, né? Tem alguns jogadores aí que tem que sair, né? Thiago Mendes, no caso, também vai estar à disposição no banco, né? A princípio, veremos aí se o Diniz vai escalar ele ou o Barros no lugar do Tietê, que se lesionou, né? Uma pena o Tietê não tá nessa partida, né? Não ser relacionado para jogar essa partida por causa da lesão, é um desfalque. E enfim, temos aí, né? Lloyd, Jean Davi, essa galera aí que não serve para nada. E para finalizar o vídeo aí, cara, Juan Esforza vai ser emprestado pro Juventude. Isso mesmo, sem opção de compra, vai ser até o final de 2025. E é isso, torcedor. Deixa um palpite de vocês aí. Quanto será aí o jogo? Vasco da Gama vezes Botafogo no Caldeirão em São Januário, né? Partida de ida da Copa do Brasil, jogo de volta é no Engenhão, com o mando do Botafogo, né? Então vamos fazer nossa parte aí, torcer pro Diniz não fazer nada de pardadice, né? Não dar aí uma de pardal e acabar escalando o time de qualquer jeito, né? Fazer aí improvisações aí, né, no decorrer do jogo, cagar o jogo todo igual ele fez contra a equipe do Corinthians, né? Botar o Nuno de volante. Isso aí não dá, cara. Ele vai cavar a própria cova dele se ele improvisar aí no decorrer da partida, o Vasco não conseguir o resultado, né? Eu acho que vai ser inevitável. O Diniz vai cair, cara. Vai cair se fizer merda aí, na minha opinião. E é isso, torcedor. Fiquem com Deus aí. Tamo junto. Saudação vascaíno.